Salmos 89, talvez para mim esse seja um texto mais sintetizante da história de Deus com Davi, e é este que eu quero utilizar como ponto de partida. Versículo 19, versículo 20 e 21. Versículo 19: então falaste em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Deixa-me reler esse mesmo texto numa outra tradução que diz assim: há algum tempo, numa visão, tu disseste ao teu profeta: dei a um rapaz valente o poder para salvar o meu povo. Escolhi um rapaz humilde para ser rei. Encontrei Davi, meu servo, como prova da minha escolha, derramei o meu santo óleo sobre a sua cabeça. Você pode dizer amém? Qual seria a definição que nós poderíamos conceituar o que é ser um obreiro? Acredito que existem várias definições aceitáveis, coerentes. Para mim, ser um obreiro é aquela definição que Pedro vai utilizar na sua primeira carta e que Paulo também vai compartilhar com Timóteo, dizendo que o líder, o presbítero, o pastor, ele é um exemplo para o rebanho. Então eu acredito que o conceito mais simples e prático é que ser obreiro é você ser uma ovelha modelo. Uma ovelha modelo. Se você é alguém que está na posição de um obreiro, se você está na posição de um líder, eu acredito que esta imagem, essa verdade, esse princípio, essa máxima deve reger você. Ser obreiro não quer dizer status, não quer dizer posição social, não quer dizer honra imposta. Ser obreiro é Deus dizendo assim: olha, eu te escolho, eu te separo, para que você seja uma ovelha modelo diante do meu rebanho. Todos nós aqui somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas. É por isso que as batalhas, a humanidade de um líder ou de um não líder, a humanidade é a mesma. Essa imagem de um super-homem, porque é um obreiro, porque é um líder, porque é um pastor, ela é irreal diante das Escrituras, porque todos nós somos ovelhas. A questão é que quando nós somos separados, escolhidos por Jesus, Ele está dizendo: eu te separei para ser um modelo para aquele lugar em que você está plantado. Então qualquer assunto que for trazido na igreja, qualquer pregação que for ministrada no altar, quais são aqueles que devem ser os primeiros a materializar isso? Nós. Seja em qualquer esfera financeira, generosidade, fidelidade, não importa. Se é um princípio bíblico, nós devemos ser
este exemplo vivo diante das pessoas. E eu acredito que o texto que nós lemos, Deus vai dar testemunho de Davi, e Deus o chamará de servo. Deus vai dizer: eu escolhi Davi para ser um socorro, eu escolhi Davi para ser um escape, um livramento para o meu povo. Gente, você consegue imaginar a honra de você ser alguém escolhido por Deus? E essa é a ideia que Paulo trabalha em Efésios capítulo 4, quando ele fala de pastores, quando ele fala de evangelistas, de mestres, quando ele fala de profetas. Ele vai dizer que tudo isso é uma dádiva, é um presente. Imagina, Deus olha lá para a sua congregação, Deus olha para o povo daquele bairro, e eu quero que você seja consciente que Deus abençoa uma cidade quando Ele dá cientistas para essa cidade. Deus abençoa uma cidade quando Ele dá bons empresários para essa cidade, homens visionários para a cidade. É a bênção do Senhor sobre esta cidade. Mas não se compara quando Deus dá pastores para uma cidade. Quando Deus te planta como um dirigente naquela congregação, quando Deus te coloca como um líder de um departamento, você deve entender que Deus está olhando para o povo e está dizendo assim: eu vou dar um presente para vocês, eu vou dar uma dádiva para vocês. E é você. Você é um presente de Deus. Imagina Deus dizer assim: eu olho para Balneário Camboriú e eu vejo que essa cidade precisa de um socorro, e Ele não vai enviar anjos sobrenaturais, Ele vai levantar líderes, Ele vai levantar pastores para ser esse socorro. Ei, quando Jesus quis produzir uma transformação radical em Jerusalém, Ele não foi na prefeitura, não, e eu não estou aqui a minimizar a importância do legislativo em nenhuma cidade, jamais, mas eu quero que você entenda que Jesus entrou no templo, Ele limpou o templo, Ele reordenou o templo, porque aqui reside as maiores estratégias de Deus para uma cidade. E eu penso que quando Deus fala que Davi foi um socorro dele para Israel, e Deus pontua que este socorro, este homem escolhido, era um servo, eu acredito que nós devemos pensar com diligência a respeito da história de Davi. Davi é o personagem mais mencionado nas Escrituras, impossível nós exaurir a sua história, mas eu acredito que o capítulo 17 de 1 Samuel, ele é muito emblemático para a história de Davi. Tudo começa aqui. O start de Deus público a Davi começa aqui. E você conhece o cenário, você conhece o contexto. Quando emerge um gigante, Golias, talvez você não percebeu, mas quando você chega perto do texto, você vai lembrar que a Bíblia diz que Golias era de Gate. Gate. Gate foi uma das cidades que Deus mandou Josué, lá na conquista da terra, destruir. E a Bíblia diz, pastor Jairo, que Josué não destrói Gate. Se ele destruísse, Golias não existiria. Existem gigantes que você está enfrentando hoje,
que foram causas mal resolvidas lá atrás. Se você não lidar com algumas coisas hoje na sua liderança, se você não lidar com algumas coisas hoje no seu ministério, gigantes vão aparecer ao longo do seu caminho. Existem casamentos que estão lidando com Golias porque eles não resolveram isso lá. Não. Uma coisa é o gigante da terra prometida. Esse gigante não foi plantado, embora que se Josué tivesse lidado, eles seriam exterminados ali. Israel encontra os gigantes, mas não foram gigantes semeados. Agora Golias é um gigante semeado. Seja radical em tratar o seu coração, em reparar os seus princípios, para que Golias futuros não reaparecem para assombrar você. Alguém está entendendo? Golias aparece. O texto vai dizer que a proposta de Golias é uma proposta inédita, é uma proposta ímpar, peculiar. Alguém deveria ser escolhido para representar Israel. O texto vai dizer que quando Golias se apresenta, existe um assombro em Israel. Só que de repente eu me faço uma pergunta: aonde estava Saul? Porque o texto vai dizer que a estatura de Golias era uma estatura elevada. Ele está no rol dos gigantes. Só que se você chegar perto do texto, você vai ver que entre o exército de Israel, qual era o homem mais alto? Saul. De mano a mano, Saul era o homem mais alto. A Bíblia diz que dos ombros para cima ninguém se equiparava a Saul, falando da sua estatura. Alguns chegam a sugerir 2,10 metros no mínimo para Saul. Ele era o líder, ele era o rei, ele era o homem mais adequado para este enfrentamento. Mas cadê ele? Eu vou pedir para vocês citarem uma frase, porque esse é o nosso primeiro ponto. E eu quero que você cite essa frase com temor. Tudo bem? Diga após mim: um obreiro disfuncional é uma das maiores armas que o diabo tem contra a igreja. Não são os demônios, são homens que carregam uma chamada, são homens que carregam um papel aqui dentro, mas eles não funcionam, eles não fluem. Olha o que aconteceu com Israel. Gente, se você ler sobre guerras, se você ler sobre as histórias das guerras, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E eu falo isso com muita certeza pessoal. O assombro de Israel talvez nem foi primariamente por causa de Golias. E eu te provo no texto que não foi. Mas porque alguém que deveria inspirá-lo, alguém que deveria encorajá-los, alguém que deveria dizer: o quê? O quê? Nós baixarmos a guarda para este homem? Olha a nossa história, olha o nosso currículo. Nós temos um currículo de um Deus que cuida de nós, que ele já abriu o mar vermelho. Nós temos um currículo de um Deus que mandou maná durante 40 anos no deserto, com carnes, tirando água da rocha. Como assim nós vamos abaixar? Soldados, olhe para mim, olhe para mim.
nós vamos sair dessa. Mas não. O texto vai dizer que os soldados se recuam. E o texto nos dá uma informação muito chocante. O Golias, ele atravessa o vale e sobe para saquear o arraial. Ele se apresenta 40 dias antes, lá no vale, lá no outro extremo. 40 dias depois, Saul não fez nada. Saul estava na sua toca, Saul estava disfuncional. Então ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando espaço. Gente, o que acontece dentro de um casamento quando o homem é disfuncional? Tenho chorado muitas lágrimas de sangue com filhos hoje, com 30 anos, empresários, mas com crateras enormes aqui dentro, porque carregam uma orfandade de pais vivos, porque este homem foi disfuncional lá dentro de casa. O prejuízo no coração de uma esposa quando o homem não funciona. O prejuízo de um casamento quando a mulher não funciona. Segundo as escrituras, a Bíblia diz que essa casa vai ruir. De repente você vem para dentro da igreja. Pessoas que têm funções já atribuídas pela comunidade. A comunidade diz, ok, diácono, auxiliar, isso mesmo, evangelista, presbítero. E as pessoas recebem essas vestimentas, recebem essa autoridade conferida, reconhecida, mas param de funcionar. Eles param de funcionar. O que eles não sabem é que quando ele deixa de cumprir o seu papel, que Deus o colocou em qualquer instância da vida, mas vamos falar de igreja aqui dentro, Golias está batendo palma, é isso aí que eu quero. Vem para a igreja mesmo, só fica sentado no seu banco, fica olhando tudo que está acontecendo, levanta suas críticas, exige mesmo melhorias, mas fica sentado no seu lugar, cruza mesmo os seus braços. É isso mesmo, porque enquanto esse obreiro não se move, enquanto esse obreiro não se desloca, enquanto este líder ele não cresce, Golias está a passos largos, avançando, dispersando, distraindo parte do rebanho, porque a Bíblia diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam, e Satanás está batendo palma, porque este obreiro ele não funciona. Continue assim, porque é assim que o inferno lucra. Você só tem um nome de obreiro, você só tem um nome numa credencial, mas no mundo espiritual você está zerado. É isso que Golias gosta de ver. Mas de repente nós temos um agravante. Nós temos um agravante porque John Bevere vai nos ajudar nisso, no Movidos pela Eternidade, quando ele nos lembra que no dia do juízo, ninguém vai ser julgado pelo que fez, primariamente. Nós seremos julgados por aquilo que nós fomos chamados. Porque de repente tem alguém que está fazendo, mas calma aí, cara, o que você está fazendo corresponde ao seu chamado. Até onde que eu sei, biblicamente, evangelista é alguém que evangeliza, ou não? Os primeiros que devem liderar frentes evangelísticas na igreja são os evangelistas. Presbíteros fala da maturidade do conselho, da visita. A diaconia,
Aí vai chegar no dia do juízo, e Deus vai chamar, e vai dizer: mostra-me as tuas obras do seu chamado. É do seu chamado. Quem você pastoreou, como você cumpriu com o seu chamado. Porque de repente Spurgeon vai nos dizer assim, que alguém no dia do juízo vai ser semelhante àquele senhor que chamou o seu funcionário, o seu empregado, e diz assim: pintai essa parede. E ele viaja e o cara pega a melhor tinta, pega o melhor pincel, faz o melhor acabamento. O Senhor volta e diz: eis aqui a parede, olha a qualidade dessa tinta, olha o detalhe desse acabamento. E o Senhor olha para ele e espera ele terminar de falar e diz: então, o grande problema é que você pintou a parede errada. Você não cumpriu o seu chamado. Você não funcionou no seu papel. Você vai ser julgado por aquilo que você foi chamado. Não tem a ver com aquilo que você vai mostrar diante dos olhos do seu líder maior, ou do seu líder na congregação. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquele que me sonda. Tem a ver com aquele que me assiste. É a Ele que naquele dia, e você deve lembrar, na parábola dos talentos, que dos 3 que receberam talentos, qual foi o primeiro que se apresentou? Percebe? Olha, chega perto do texto, e você verá que o Senhor não chamou ninguém. O Senhor não chamou ninguém. O primeiro que espontaneamente se apresentou foi aquele que diz: eu cumpri com o meu chamado. Eu não preciso me esconder. Eu não preciso pedir para o Senhor pular a fila, porque aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu funcionei. Levante as suas mãos em sinal de receber alguma coisa em nome de Jesus. Recebe a autoridade do Espírito para você fluir no seu chamado. Golias não vai sorrir quando você se levantar todos os dias. Golias não vai bater palma quando você entrar nessa reunião, porque ele sabe que você é uma ameaça. Ele sabe que você funciona, você flui. O Espírito do Senhor se move na sua direção e através de você. Quem recebe esta palavra, dê um brado de glória ao nome do Senhor. Chegue perto do texto e você vai ver que é em tempos de crises, que as verdadeiras vocações são reveladas. Olha a atmosfera de Israel. Olha o céu nublado, escuro, de pavor, de medo, de vergonha, de opróbrio, de intimidação. Veja os soldados recuados, dizer: estamos perdidos. Ouça as esposas dizendo: filho, nós vamos ser levados. E no meio daquela tempestade, daquela tensão, foi o cenário perfeito para parecer servo. Foi o cenário perfeito para se levantar um Davi. A vocação de Davi é realçada em tempos de crise.
Ei, obreiro, quando as coisas ficam tensas na igreja, é você que aparece na sua maturidade? Quando os focos de incêndio se levantam, é você que aparece com o extintor? É você que se apresenta como uma solução? Vamos chegar mais perto? O que a pandemia fez com você? A pandemia realçou o que em você? Ou você se juntou com aqueles que achou que a igreja ia acabar? Dias difíceis, tempestades furiosas é que revelam marinheiros experientes e maduros. É na zona de desconforto, é nos desafios, é nos problemas que o obreiro aparece como um socorro de Deus, como uma resposta de Deus. Quando uma área da igreja está com problema, você é mais alguém que verbaliza críticas impositivas, ou você é alguém que diz, tive uma ideia? Na pandemia, a nossa igreja revolucionou a si mesma. Muito luto entre nós. Reunimos e dizemos, pastor, precisamos fazer alguma coisa. Quantos psicólogos nós temos aqui na sede? Então nós criamos o projeto Consolar. Passou pelo luto, a igreja oferece um grupo de psicólogos para assistir essa família. Passou por uma falência traumática, lá está a mão da igreja. Percebemos uma dificuldade nas casas de idosos, de pessoas doentes, que não conseguiam cuidar da própria casa. Sabe o que nasceu? O projeto Reparadores. Homens, machos, adotam uma casa por 24 horas, e a gente faz todos os reparos no quintal, elétrico. Teve casas que nós tiramos 3 caçambas de lixo, matamos cobra, sem ir na selva. Projeto que nasceu na pandemia. O amor a domicílio é uma faxina, é um repasso, só que é do lado de dentro. As mulheres entram naquela casa e deixam aquela casa um teté. Em tempos de crises, a criatividade precisa emergir. Em tempos difíceis, os líderes aparecem com propostas de soluções. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você sabe que a pandemia esfriou muita gente. Mais de um ano, gente separado, distância. Reunimos a nossa igreja, os nossos líderes, e de gente, nós precisamos pensar em uma novidade da acolhida da nossa igreja. Tivemos uma ideia. Tivemos uma ideia de surpreender os nossos visitantes. Colocamos placa no estacionamento, vaga exclusiva para visitante. Esses visitantes, eles são recebidos por uma equipe lá no estacionamento. Ele é perguntado o nome, se apresenta, boas-vindas à nossa igreja. Quando ele está indo para a igreja, para o hall de entrada, uma distância perto, esse acolhedor do estacionamento bate um rádio para o casal que está lá no hall de entrada.
O Luiz está chegando com a sua esposa Patrícia. Quando ele chega no porta de entrada, o acolhedor do hall de entrada o recebe pelo nome. Eles acham que é dom de profecia, mas não é não. Colocamos uma pulseira nele, visitante VIP, e o amamos. Você não faz ideia dos impactos que isso gerou em pessoas. Isso quer dizer que funciona todo domingo? Não. Difícil. Esse ano nós precisamos reformular toda a nossa equipe, mas estamos de pé. A gente precisa se reinventar para tornar este lugar melhor, mesmo em dias de crises. Então você líder, você obreiro, em nome de Jesus, ore, clamando por criatividade. O seu Deus é criativo. O seu Deus é criativo. Ore e diga: Deus, planta uma ideia na minha vida, planta uma ideia na minha mente, para que esta igreja viva um tempo extremamente extraordinário. Tempos de crises, verdadeiras vocações se levanta, se ergue para a glória de Deus. Alguém pode dizer amém? Não. Diga aí para quem está ao seu lado, diga assim, não permita que a sua vocação seja refém de credenciais. Fala para mim, olha só. Nós estamos aonde? Num campo de? Nós estamos aonde? Campo de batalha. Fala para mim, quem são os protagonistas? São os cozinheiros? São os soldados. Os soldados são os protagonistas da batalha. Mas cadê a armadura de Davi? Cadê a lança de Davi? Cadê a espada de Davi? Cadê o escudo de Davi? Não tem. Porque ele não tem essa credencial. Então, eu não vou fazer isso porque eu ainda não fui consagrado, então não tem como eu fazer, né? Quando eu for integrado, aí sim, aí você vai ver eu me doar. Você vai. Mas eu não recebo nada, eu não ganho nada, então deixa quem recebe que faz essas coisas. Deixa eu te chocar um pouco nesse texto aqui. Você sabia que Deus não mandou Davi lutar contra Golias? Chega perto do texto. Sacode isso aí, me mostra Deus dizendo: Davi, eu te trouxe aqui para lutar contra esse Golias. Eu fiquei chocado quando eu não vi em nenhum momento Deus mandar Neemias reconstruir os muros. Fiquei chocado com uma coisa dessa. Fiquei chocado em ler na Bíblia e não encontrar Deus mandar Noé levantar altar depois do dilúvio. Fiquei chocado em olhar para Maria derramar um perfume de um ano de salário sem Jesus pedir. Se você for alguém que só vai se mover nas 4 linhas da obrigação, você vai mutilar
o seu ministério. Se você esperar alguém ficar gritando, vai lá, faz, está vendo não? Por favor, eu te imploro, vai lá, faz. Mobilize-se para fazer uma coisa nessa congregação, traga algo novo esse ano. Surpreenda essa liturgia, surpreenda essa maneira de pregar, vai, faz aí alguma coisa nova. Não, ninguém me pediu, eu guardo as coisas tudo certinho, né? Você não me pediu, sei lá, né? Eu não quero ser intrometido. Agora se me pedir, Jesus gritou dizendo assim, que se você fizer apenas o que te mandaram, você vai ser um servo inútil. Ou você, detalhe, o espírito da obrigação, Steve Furtick vai dizer isso, é inimigo da alegria. Todos aqueles que se movem no tem, eu tenho que ir para a sede, eu tenho que ir na reunião, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, isso vai drenando você, isso vai escoar o seu entusiasmo, porque a obrigação te suga. Eu não faço isso porque eu não ganho para isso, lá no trabalho dele, não, se o meu patrão quiser que eu fizesse isso, então ele aumentaria o meu salário, sério mesmo? Sério que você vai ser esse empregado que trabalha do tamanho do seu salário? Então deixa eu te chocar um pouco mais. Se você trabalhar do tamanho do seu salário, você não é um trabalhador, você é um mercenário. Trabalhe de uma tal maneira que quando o seu salário chegar, o seu patrão seja constrangido. Cara, você merece tanto mais. Cara, é que eu não posso mais, você merece mais. Sabe por que Davi assumiu essa bronca? Não foi eu que criei esse problema. Não foi eu que fiz essa bagunça. Sério mesmo? Sério mesmo que você vai pensar assim? Porque se Jesus pensasse desse jeito, você não seria salvo, porque ele veio pagar uma dívida que não foi ele que fez. Sabe por que Davi assume essa bronca? Sabe por que Neemias assumiu essa causa? Porque esses homens entenderam, se essa causa é de Deus, ela também é a minha causa. Se esta causa é do reino, ela é a minha causa. Se é a causa da igreja, essa é a minha causa. Eu vou transpirar, eu vou sacrificar a minha vida, mas as coisas não vão permanecer do jeito que estão. Carlon zimindi calazafere bacamundi nemas. Vou terminar. Entenda, obreiro, entenda. Entenda que cada processo na sua vida, você será exigido pela própria obra, pelo próprio reino, pela própria causa, você será exigido a subir de nível. Davi começa matando um leão, depois vai para um urso, depois para Golias, depois para exércitos. A vida de um obreiro é subir de nível. A vida de um obreiro é crescer em tudo. Cresça na sua dinâmica. Cresça na sua dinâmica de pregar. Cresça na sua dinâmica de ensinar. Cresça na sua dinâmica de lidar com os seus liderados. Domingo passado,
nossa ceia. A nossa primeira ceia, teve a ceia da virada, mas a ceia de fevereiro seria aí a nossa principal ceia, onde que nós receberíamos os nossos novos membros. E eu disse, meu bem, a gente precisa receber os nossos novos membros de uma maneira diferente, sim. Esse culto é a primeira ceia só do povo da sede. Mandei fazer 3 placas. Primeira placa, escrito assim: comece o seu culto sorrindo. E eu fui para a calçada da igreja. 99% das pessoas, de longe, já vinham dando gargalhadas. Alguns foram forçados. E 1% não riu de jeito nenhum, porque tem gente ruim demais, irmão, olha. Mas você não faz ideia, gente, como que isso mexeu com o povo. As outras 2 placas, na despedida do culto. Porque acolhimento não é só receber, é despedir. Uma placa: descanse, Jesus já plainou a sua semana. Outra placa: coragem, Jesus já cuidou da sua semana. As pessoas iam descendo nas escadas e viam, uau, que maravilha, eu creio, eu recebo, é uma profecia. Ou a gente vai dinamizar o nosso jeito de ser obreiro, de ser pastor, ou nós vamos perder batalhas que não eram invencíveis, eram vencíveis, mas porque nós não evoluímos no preparo, nós não evoluímos na novidade. Dê uma olhada para Jesus. Olha a maneira como Jesus fazia milagre, gente. Só olha o histórico dos cegos e vê as maneiras variadas pela qual Jesus curou os cegos do seu ministério. E a gente quer curar todo mundo do mesmo jeito, a gente quer tratar os outros do mesmo jeito. Eu vou falar uma coisa para os senhores. O mês de janeiro para mim sempre é um mês muito desafiador. Eu passo um mês em crise, porque eu preciso voltar para a igreja depois das minhas férias com muitas novidades. Porque eu não consigo chegar diante do rebanho mais um ano, pregar do mesmo jeito, e eles virem naquela monotonia, e eles virem naquela previsibilidade. Eu não consigo, isso para mim é uma tortura. O nosso tema é servir. Chamei o pastor Nildo, chamei o pastor Lediel, disse, pastor Lediel, nós vamos trabalhar o tema do ano esse ano. Mas pastor, a gente tem uma dificuldade, porque se no final de um culto, eu vou falar por baixo, se 50 irmãos dizer, tudo bem pastor, eu recebi essa palavra, isso é de Deus mesmo, eu quero servir, fala para mim aonde que eu sirvo. Pastor, se isso acontecer hoje, eu não sei o que falar. Eu não tenho atividade para todas essas pessoas. Então nós vamos pensar. Porque você sabe que a maior crise da igreja é de voluntariado. Pensamos em quase 15 alternativas, em 3 esferas. A esfera de evangelismo, fora da igreja, a esfera social e a esfera litúrgica interna da igreja. 15 opções por baixo. Fizemos um vídeo criativo demais, jogamos na nossa ceia. Mês de março vai ser o nosso start. E pensa os olhos brilhando das pessoas dizendo, uau pastor, eu pensei que eu ia ficar um ano aqui nessa igreja sem nenhuma opção de servir. Você precisa pensar em algo. Você precisa subir de nível em relação à sua igreja. Preste atenção aos quarentões, cinquentões aqui. Aquela igreja lá da nossa infância, ela não existe mais. Os seus netos esperam uma igreja muito mais dinâmica. Não estou falando de uma igreja mundana não, estou falando de dinâmica.
dinâmica. Lá na sua infância, o pastor pregava em tudo que ele tinha, ele pregava. E a igreja recebia aquela palavra assim, dizia, nossa, como Deus falou, e bastava. Hoje, meu Deus, os nossos jovens ouvem as mensagens da Elevation. Eles ouvem da Hilson, das melhores igrejas do mundo. Aí quando ele chega na igreja lá, ele precisa comer uma coisa interessante também. Cada um na sua realidade, mas a igreja, ao olhar para o pastor, para o líder, para o dirigente, eles precisam absorver. Algo mudou para melhor na vida deste líder. Como é que Davi vai vencer Golias? Com uma funda. Você acha mesmo que o anjo pegou lá aquela funda e disse, então Davi, você nunca pegou numa funda, então você pode jogar para qualquer lado. Quem já assistiu o filme Valente? Vocês são crentes mesmo, parabéns, são bons demais. Joga essa pedra para qualquer lado aí, que eu vou pegar essa pedra e vou cravar na testa do Golias. Foi assim, gente? Ou vocês acham que Davi treinou anos a fios como jogar uma pedra de uma funda? Treino, habilidade desenvolvida, aperfeiçoada, aprimorada. Era tudo que Deus precisava. Davi, tá vendo aquele tempo lá que você ia cuidando das ovelhas, você só treinando, pois é. Coloca essa pedra aí, que você já está preparado. É isso que eu vou usar para dar vitória ao meu povo. Te prepare, faça especializações, faça faculdade, faz pós, faz mestrado, faz doutorado, participe de seminário, de fórum, de workshops. Avance, tudo que vier às tuas mãos para aprender, aprenda. Para que quando Golias chegar, Deus disse, isso aqui é moleza, vem cá. Suba de nível. Israel espera um homem subir de nível. E sabe o que vai acontecer? Quando Davi sobe de nível, quando Davi mata Golias, os mesmos soldados que se recuaram, que se amontoaram com medo na gestão de Saul, foram os mesmos homens que se levantaram em valentia, em coragem. O que este exército pensa que é? E a Bíblia diz que aqueles mesmos soldados colocaram em fuga o exército dos filisteus, porque um homem se levantou no seu papel, cumpriu o seu propósito e desenvolveu pessoas. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Depois, levante a mão. Eu quero ministrar que quando você passar lá, dons serão revelados, talentos serão destampados, pessoas redescobrirão o chamado, a paixão, o fervor, a visão. Deus vai te usar para desenvolver pessoas, para desenvolver novas lideranças. Deus te usará como inspiração para abençoar esta cidade e esta geração. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Com a permissão do pastor, ficamos em pé. Eu achei a Davi o meu servo. Quando o recipiente é de servo, Deus tem prazer em colocar ali dentro algo revolucionário. Que o seu coração seja esse nesta noite.
esteja disponível. Esteja disponível para Deus colocar algo poderoso dentro de você. Esteja disponível para Deus colocar um socorro dentro de você. Esteja disponível. Deus tem algo muito além do que você tem vivido até aqui. Você pode pegar na mão de quem está ao seu lado? Clama ao Senhor Jesus esta noite para que Ele venha revolucionar a sua visão. Clame ao Senhor Jesus esta noite para que Ele venha revolucionar os seus olhos, a sua percepção, o seu discernimento, a sua ousadia, a sua intrepidez. Awarchai fargue de panche de comuzi. Alabaire de corulis e berega barrazonzia. Recebe graça de Deus, recebe virtude do Espírito, para você lidar com aquele conflito, com aquele desafio, com aquela causa. O que Ele está colocando dentro de você é muito maior do que o que está fora de você. Recebe o fervor desta chamada, recebe o fervor desta vocação. Você é uma estratégia de Deus, você é o método de Deus para esse departamento, você é o método de Deus para esta causa. Eu abençoo o seu ministério, eu abençoo a sua visão, eu abençoo a disposição da tua alma, eu abençoo as suas motivações. Recebe esta graça, recebe esta autoridade, recebe este poder, recebe esta unção, recebe esta sabedoria, recebe esta prudência, recebe essa criatividade, em nome de Jesus. Quem crê recebe esta palavra, quem crê recebe esta palavra. Você pode dizer para um, você pode dizer para dois. Diga assim: vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Diga: vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Golias não vai nos parar. Não vai, não vai. Nós subiremos de nível. Deus nos entregará bairros. Deus nos entregará os universitários. Deus nos entregará esta geração. Quem recebe esta palavra?